da ONG Amigos do Trem. Boa tarde a todos, autoridades, parlamentares, amigos. E gostaria de me dirigir às senhoras e senhores, não como sócio voluntário da ONG Amigos do Trem, e sim como cidadão representando a cidade de Juiz de Fora na causa ferroviária, bem como na utilização do ramal ferroviário. Sou filho e irmão de ferroviário, e por pouco fui um também. Sou um amante das ferrovias e o bem que a mesma traz, não só para a nossa cidade, para o nosso estado, como para o nosso país. Recentemente tivemos uma manifestação na BR-040, na altura do Banco da Câmara, com o fechamento da BR por 8 horas. Esta manifestação ocorreu com insatisfação dos moradores com a empresa que atende a cidade. Infelizmente, queimaram 2 ônibus. Sou a favor das manifestações e jamais de vandalismo. Pasmem, senhoras e senhores. Sabe o que foi feito para amenizar ou melhorar a situação? Simplesmente a empresa dobrou o valor da passagem de R$ 3 para R$ 6, segundo matéria divulgada por uma emissora de TV. Isso é um absurdo, uma cidade pagar por danos provocados por minorias, mas isso acontece por falta de concorrências. E vejo que a forma de concorrer com essas empresas que se acham donas de rodovias ou mesmo ferrovias é a implantação de meios de transporte alternativos, que, a meu ver, e como também de muitos, seria o transporte ferroviário de passageiros de nossa região, ou seja, no ramo municipal ou estadual. Está faltando reconhecimento e punho forte de nossos governantes para que elas voltem e, de imediato, solucionar problemas, como, por exemplo, da mobilidade urbana. O Brasil já teve a 8ª maior ferrovia do mundo. Após a Segunda Guerra Mundial, na década de 1940, teve dificuldades na importação de material. Em 1935 e 1950, as concessões foram vencendo e o governo passou a controlar as companhias. Em 1957, nasceu a Rede Ferroviária Federal, que uniu 22 ferrovias do país, mas foi o último suspiro do trem. O trem transportou nossas riquezas e encurtou distâncias nas viagens de passageiros, mas não conquistou a simpatia de nossos governantes. Por que será? A partir da década de 1960, embarcou rumo à decadência. O presidente Washington Luiz já dizia que governar é abrir estradas, e quando Juscelino Kubitschek assumiu em 1956, o Brasil começou a sair dos trilhos e deixou de ser um país de primeira classe de ferrovia. Quando se fez a privatização e os trens de passageiros não circularam mais, muitas cidades ficaram degradadas e muitos comerciantes que viajavam para capitais voltavam com suas mercadorias nos trens. Muitos dos comércios próximos às estações faliram e as economias dessas cidades entraram em colapso. O país esqueceu o trem e incentivou somente as indústrias automobilísticas. O brasileiro necessita chegar mais rápido ao progresso. Nas grandes cidades e regiões metropolitanas, a velocidade de um ônibus é muito inferior à de uma Maria Fumaça, e isso já acontece em nossa Juiz de Fora. Em qualquer lugar do mundo, o trem é sinônimo de progresso, riqueza. Não pode todo mundo estar errado e só o Brasil certo. Retirar os trens de passageiros socorrer o Brasil na contramão da história. Pois bem, muitos se falam na retirada dessa malha ferroviária, ou em se fazer um contorno ao anel ferroviário. Nada contra, desde que se mantenha a mesma. Dizem que a mesma provoca muitos acidentes com vítimas fatais. Agora, o trem nunca irá sair dos trilhos, meus senhores e minhas senhoras, para atropelar um cidadão. Pelo contrário, o cidadão que atropela o trem. Gostaria de lembrar que Juiz de Fora se desenvolveu em torno dessa ferrovia, que poderia ser aproveitada no transporte de passageiros. Vejo como cidadão o que realmente o povo dessa cidade deseja, que é um trem de passageiros. E por que não um trem de turismo em nossa cidade ou região? Defendo a ideia de se fazer ao longo dessa ferrovia passeios com ciclovias e a retirada deste muro, que a população chama de Muro de Berlim, dividindo bairros e trazendo transtornos em vários pontos. Chegam a alegar que a construção do mesmo é para a segurança dos pedestres que passam sobre a ferrovia, coisa que poderia ser resolvida por guarda de travessia, como era feito no passado, e com certeza com menos vítimas fatais. E sem contar com essas passarelas monstruosas e que têm um impacto ambiental negativo, onde não temos segurança pública. Deixo aqui um desafio aos doutores que as projetaram, que as utilizem, as mesmas depois das 22h30 e não serem assaltados. Gostaria que eles passassem por cadeirantes ou deficientes físicos para sentir na pele o grau de dificuldade que é percorrer essas passarelas.
Tem em cópia o documento de contrato e concessão da Rede Ferroviária Federal Logística, que diz na cláusula 9ª, inciso 9, Lá é 3 minutos. inciso 9, parágrafo 20º, 21º e 22º. 20º, assegurar a qualquer operador ferroviário, durante a vigência do contrato, passagem de 2 pares de trens ferroviários por dia. 21º, cumprir e fazer cumprir tratados, acordos e demais atos internacionais vigentes no tocante ao transporte ferroviário. 22º, garantir o tráfego mútuo, ou, no caso de uma impossibilidade, permitir o direito de passagem a outros operadores de transporte ferroviário, mediante a celebração de contrato, dando conhecimento de tais acordos à concedente no prazo de 30 dias. Serão definitivas as exigências do concedente e fazer com que, em relação às cláusulas de tais contratos referentes ao controle do abuso de poder econômico e a segurança do tráfego ferroviário. Gostaria de lembrar que o Juiz de Fora se envolveu... Já li aqui, né? Prezados, essa ferrovia pertence à União, e com isso afirmo que ela me pertence e pertence a todas as senhoras e senhores aqui presentes. A empresa que está aí hoje é apenas uma administradora no ramal ferroviário, ela não é dona dessa malha ferroviária. Esta cópia de contrato e cláusula deixarei disponível aos senhores para que possa servi-los em algo que realmente possa produzir efeito. Um exemplo de sucesso das ferrovias está em nosso estado, que é Minas Vitória e Vitória Minas. Atualmente, 42 municípios entre Minas e Espírito Santo são atendidos pelo Trem do Vale. São 664 quilômetros de percurso e 30 pontos de embarque e desembarque por ano. Cerca de 1 milhão de passageiros são transportados. Os carros foram fabricados na Romênia e seguem padrões europeus de qualidade. Na classe executiva, as poltronas são mais largas e com inclinação maior que na classe econômica. No carro onde fica o restaurante, a capacidade foi aumentada de 56%, agora são 72 lugares no espaço reservado para as refeições. Senhoras e senhores, como seriam bons se vocês tivessem esse conforto e segurança em suas vindas a Juiz de Fora, e por que não São Paulo, Rio de Janeiro e em outras cidades? Recomendo este passeio, que faça a viagem. Levem seus familiares, pois realmente vale a pena. Lembrando, as passagens têm que ser compradas com antecedência, pois o mesmo só anda cheio, seja para turismo ou passageiros comum. Gostaria de completar com um pouco da história do Trem Xangai e do Expresso da Mantiqueira, que muito contribuiu para o transporte ferroviário de nossa cidade e que marcou gerações. O trem urbano de Juiz de Fora, mais conhecido como Trem Xangai, foi administrado em seus últimos anos pela Rede Ferroviária Federal e atendia os municípios de Juiz de Fora, Matias Barbosa. Possuía 7 estações, 4 paradas, contava com cerca de 36 km de extensões e chegou a transportar, meus senhores, cerca de 1.500 usuários dia, isso é, em 2 viagens, ida e volta. Criado pela Estrada de Ferro Central do Brasil no ano de 1951, serviu a população da cidade de Juiz de Fora até o ano de 1996, quando seu serviço foi suprimido devido à privatização da rede ferroviária. Foi um dos únicos sistemas de trens urbanos da época que não passou para a administração da CBTU, que, apesar de alta demanda, seu sistema era deficitário. Será que era deficitário? Com 1.500 usuários dia? Hoje poderia ser o dobro, o triplo. A cidade cresceu e, com isso, novas indústrias aqui se instalaram e novos empregos foram gerados em várias áreas. Por esse motivo e pela falta de interesse do setor privado, houve a interrupção do serviço após a privatização de toda a rede. O Xangai era um trem puxado por uma locomotiva diesel, uma espécie de trem metropolitano que ligava as estações de Matias Barbosa e de Benfica, trafegando por quase toda a extensão dentro do município de Juiz de Fora. Encontra-se referência a ele em horários pelo menos desde 1951. Em 94, passou por uma reforma, tendo sido extinta em 96, devido à privatização da linha em meados desse ano. Os veículos desses sistemas trafegavam a velocidade média de 30 km/h. O combustível do trem é o diesel. Hoje, seus vagões de fibra de carbono encontram-se na cidade de Santos Dumont praticamente sucateados, como tantos outros que estão no local, bem como na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais e em todo o território nacional. É lamentável ver um bem público sendo sucateado. Tivemos também nessa mesma malha ferroviária o Expresso da Mantiqueira, que era um trem, na verdade, uma litorina RDC Bud, que ligava as estações de Juiz de Fora e Santos Dumont, trafegando em um trecho de 48 quilômetros da antiga do centro da velha central do Brasil. Esse trem é citado a partir de 94. Me parece que a data foi 1º de maio, sendo extinto em 96 devido à privatização da linha em meados desse ano.
Por que não reativar nosso turismo ferroviário ou mesmo o transporte de passageiros em nossa cidade ou região? Isso é feito em grandes centros urbanos, como nossa capital mineira, Rio de Janeiro e São Paulo. É sabido que este meio de transporte é seguro, econômico e com menor índice de poluição. E, com certeza, seria a saída para começar a resolver o problema da mobilidade. Você tem 30 segundos para finalizar, Maurício. Urbana em vossa cidade, que está um verdadeiro caos, bem como em outras cidades. Vou além. Por que não se implanta VLTs em nossa cidade? Essa é a pergunta que não quer calar. Essa seria outra saída para o transporte de passageiros, bem como a mobilidade urbana. Ficaria agradecida. Desde já agradeço a essa oportunidade e espero ter contribuído de alguma forma para que possamos ter melhorias em nossas ferrovias de nossa cidade, estado e país. Muito obrigado a todos. Eu convido agora João Vitor Garcia para poder usar da palavra. Logo após, Vicente Paula da Silva, do movimento Trem Sem Terra. Com a palavra, João Vitor Garcia. Pode usar a palavra lá. Só quero, para quem não conhece, o Maurício. Maurício, ele tem hoje o maior acervo de fotografias antigas da cidade de Juiz de Fora. Então, quem tiver interesse de ter, João Vitor, ele tem quantas fotografias? Quase 11.700 fotografias da história da cidade de Juiz de Fora. Parabéns pelo trabalho, Maurício. Com a palavra, João Vitor Garcia.